A Bíblia foi escrita ao longo de cerca de 1500 anos, entre 1400 a.C. e 100 anos depois de Cristo. A Bíblia não é apenas um livro, é uma coleção de livros inspirados por Deus ao longo de vários séculos. Com textos rascunhados em folhas de papiro milenares, a Bíblia é o livro mais vendido da humanidade. Nas épocas e lugares em que foram escritos os textos bíblicos, predominavam os idiomas hebraico, aramaico e grego. E foi nestas línguas que foram redigidas as Escrituras. A pedido do Papa São Dámaso, no ano de 366, São Jerônimo empreendeu no século IV uma tradução das Sagradas Escrituras para o latim. Conhecida pelo nome de Vulgata, a Advogada, foi esta durante muitos séculos o texto oficial da Bíblia e serviu de base para as traduções feitas, então, para as diversas línguas vernáculas. Recentemente, muitos especialistas se entregaram à tarefa de traduzir os livros sagrados diretamente das fontes originais, ou seja, das mais antigas cópias conservadas em hebraico, aramaico e grego. Dessas cópias antigas, isto é, dos grandes códices medievais, provêm as diversas versões modernas da Bíblia. O Velho Testamento foi escrito entre o tempo de Moisés, de 1500 a 1400 a.C., e o retorno dos israelitas do exílio na Babilônia, a 400 a.C. A tradição ensina que Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Velho Testamento, exceto a passagem sobre sua morte. Esses são os livros mais antigos da Bíblia. Outro livro que os estudiosos pensam ser muito antigo é o livro de Jó, de autor desconhecido. Nos anos em que reinaram os soberanos de Israel, quando presumivelmente foi elaborada a maior parte dos livros do Antigo Testamento e nos tempos apostólicos, em que o foram quase todos os do Novo, não se conhecia a máquina de escrever e muito menos os modernos computadores. Nem sequer o papel e a caneta. Como então teriam sido escritos esses textos? Causa-nos espanto saber que em certo período da antiguidade se escrevia com frequência em pedra, placas de metal ou cerâmica. Eram estas últimas, tábuas de argila sobre as quais se imprimiam, com o auxílio de um estilete, os caracteres adequados compondo os textos. Tais placas eram, em seguida, levadas ao forno para serem cozidas e assim conservadas. Quando os livros bíblicos começaram a ser escritos, entretanto, já haviam surgido meios mais simples de se escrever, usando tinta sobre papiro ou pergaminho, materiais precursores do papel. Quanto ao Novo Testamento, foram seus livros redigidos provavelmente entre os anos 50 e 100 da era cristã. E os primeiros não foram os evangelhos, mas algumas cartas paulinas. Os hoje chamados códices, as cópias mais antigas da Bíblia existentes entre nós, datam, entretanto, dos primeiros séculos do cristianismo. Alguns deles contêm versões quase completas das Escrituras. Os principais se encontram na Biblioteca do Vaticano, no Museu Britânico e em alguns outros grandes museus do mundo. Desses originais são feitas as diversas traduções modernas das Sagradas Letras. Até a invenção da imprensa, em 1455, os exemplares da Bíblia eram multiplicados por copistas, que eram monges católicos que realizavam esse trabalho de escrever. Os monges copistas trabalhavam literalmente como uma impressora humana, uma copiadora, porém mais lenta do que essa que conhecemos hoje. Em plena Idade Média, onde ler e escrever era algo extremamente restrito, os monges copistas atuavam fazendo cópias de livros especiais. No século XVI, o teólogo germânico Martinho Lutero fez a primeira tradução do texto bíblico para uma língua moderna, direto do hebraico e do grego. É importante notar que a Bíblia não foi escrita de uma só vez, mas por várias pessoas ao longo de muitos séculos. Os livros da Bíblia foram escritos em diferentes idiomas, culturas e contextos históricos. Por isso, a Bíblia é uma obra complexa e rica, que oferece uma visão abrangente da história humana e da relação entre Deus e os seres humanos.